pessoal, bem-vindos a mais um podcast Exclamando. No episódio de hoje, a gente está aqui para divulgar, enaltecer ela que recentemente virou mamãe, da Daisy Dove Bloom. Ela que já foi Rainha dos Doces, já foi Cleópatra, já foi ET, já foi... O que mais? Me ajudem. Ela já foi uma velhinha, ela já foi jogadora de basquete, ela já foi doceira, ela já teve cabelo azul, ela já foi... O que mais? Nerd. Sim. Já foi nerd, ela verdade. já usou aparelho, ela já... Testemunhou. Sim. Enfim, esta artista multifacetada, não é mesmo? Já passou por várias eras, vários visuais, sempre com perucas diferentes, marcantes. Inclusive se envolveu em polêmicas ao queimar a sua peruca, ao mudar o seu cabelo, não é mesmo? Nós falaremos um pouco disso ao longo do episódio. Ninguém mais, ninguém menos que Katy Perry. Então esse episódio será especial em homenagem à nossa querida Kátia, maravilhosa, que recentemente lançou o álbum Smile, agora durante a quarentena, que nós já comentamos um pouco sobre ela nos últimos episódios. A gente fala justamente que ela precisa ser um pouco mais reconhecida pelo enorme trabalho que ela vem fazendo. Mas enfim, antes de a gente começar, vamos nos apresentar. Vou passar a bola para os meus amigos, para cada um se apresentar e responder para todos qual é a música da Katy Perry que a gente mais gosta. Começando por você, Sil. E aí, gente linda, beleza? Eu sou o Silvestre e pensar numa música só da Katy Perry é muita covardia, porque ela é a dona e proprietária de vários hits. Só que Walking on Air é uma das que eu mais amo e que eu escuto sempre, assim, quando eu quero mudar a energia, sabe? Então é uma das minhas favoritas. E pra quem quiser me seguir nas redes sociais, é só procurar por @Silvestre Mendes, porque aí você vai me achar em tudo, porque a criatividade manda sempre escolher o meu nome e meu sobrenome mesmo, gente, desculpa. Não sou tipo o Gui, que é Crazy XX aqui nas redes sociais. Bem, vamos lá. E você, Lu, qual é a sua música favorita de Dona Kátia Doceira? Oi, Sil, oi, Gui, tudo bem? Kátia Doceira, não é mesmo? Ela é maravilhosa. Galera, aqui é a Luísa. Pra quem quiser me seguir no Twitter, por favor, a minha arroba é @Lu. Estarei lá pra conversar com vocês sobre Kátia, sobre Rihanna, sobre Beyoncé, sobre qualquer tema do entretenimento que você queira conversar comigo. Estarei lá à sua disposição. Mas, Sil, primeiro que eu adorei a escolha da música que você acabou pegando, porque, assim, Walking on Air, ela é maravilhosa. Eu amo a produção dessa música, eu amo que ela tem sample de músicas disco dos anos 80, que é um resgate cultural muito bacana que a Katy fez nesse álbum, no Prism. Mas eu confesso que, assim, a minha música favorita não é tão recente, assim. Ela, na verdade, ela nem single não tem clipe. Só que eu tenho uma memória afetiva muito grande com ela, que é Circle the Drain. Ela tá presente no Teenage Dream e eu amo muito essa música. Acho que valeria super a Katy ter investido nela pra fazer um clipe. Não sei se é fan favorite, não sei se os fãs gostam tanto dessa música quanto eu, mas assim, eu tenho uma irmã Katy Cat em casa e ela também ama Circle the Drain, então assim, eu acho que eu tô num território confiável pra escolher. Ah, com certeza. É maravilhoso, assim, eu adoro os álbuns da Katy, mas... E fico até um pouquinho com o coração apertado, porque escolher uma dentre tantas maravilhosas é muito difícil mesmo, então eu vou mais pela minha memória afetiva, que é Circle the Drain. E você, Gui? Bom, eu sou o Guilherme Souza. Para quem me conhece, para quem não conhece, eu sou @CrazySS nas redes sociais. Só me seguir no Twitter e no Instagram, onde vocês quiserem, @CrazySS. Eu acho que junto de vocês. Eu acho que a Katy tem tanto sucesso, né? Tanta música legal em todas as fases dela, que é difícil, né, a gente escolher uma só. Eu acho que ao longo do episódio a gente vai acabar falando, assim, de várias músicas que a gente gosta, assim, de cada álbum. Eu tenho algumas que eu acho que, assim como esse exemplo que a Lu deu, foge um pouco, assim, digamos, do mainstream, dos singles e tal, dos maiores hits. E são músicas muito boas, eu vou acabar falando de algumas. Mas eu acho que eu não posso escapar, na hora de responder essa pergunta, de uma música que eu acho que talvez seja a música que eu mais ouvi dela. Que sempre tá nas minhas playlists, que não canso de ouvir, eu acho muito legal, que é Dark Horse. Eu gosto muito dessa música. You wanna play real, with magic. Eu acho que ela é toda perfeitinha, assim. É muito a cara da Katy Perry, visualmente falando, se tratando do clipe, do ritmo, tudo. Tem uma batida ali meio trap junto, combina muito da parceria dela com o Juicy J. Sério, eu amo muito. Eu acho que essa música é muito boa.
não tem festa, lugar que toque. É um clipe muito colorido também, né? Tipo, vai muito no imaginário dela, assim. É muito a cara dela. Apesar dela ter sido... Algumas pessoas criticaram, né? Porque acharam que ela fez apropriação cultural. Acho que não cabe a mim julgar. Mas é inevitável, assim. A gente tem como dizer que Dark Horse não é uma música memorável. Acho que todo mundo lembra, todo mundo ouviu, todo mundo viu o clipe também. É muito... é incrível mesmo. E essa música ao vivo nos shows dela, inclusive eu fui no Rock in Rio 2015, Gui também foi, ele sabe do que eu tô falando. Essa música ao vivo é maravilhosa. Então é isso, essa é a minha música favorita. Se você que está nos ouvindo é também muito fã de Katy Perry, como a gente é, e se você também não é tão fã, conhece uma música ou outra, tá a fim de conhecer um pouquinho mais dela, a gente vai também resumir um pouco aqui da carreira dela, vamos nos ajudando, nos complementando. A gente tá aqui pra bater um papo sobre Katy Perry. Pra quem não sabe, a Katy Perry, ela vem de uma família cristã, né? Então, ela mesma em entrevista já declarou que a própria família, né, os pais eram pastores, então eles tinham toda uma limitação ali cultural, né, digamos assim, de acesso a algumas coisas para ela não ser desvirtuada para o mau caminho. Então, ela não podia, por exemplo, assistir a MTV, ela não via os clipes do VH1, então ela cresceu num mundo longe, né, da música pop que a gente conhece, que ela se tornou, que ela veio se tornar. Então talvez até estava extremamente longe do imaginário dela se tornar essa pessoa que ela se tornou, porque ela não tinha acesso a nada disso quando ela era adolescente ou criança. Então o começo da carreira dela musical também começou na música gospel. Ela chegou a lançar um álbum gospel. Esse álbum existe por aí. O álbum recebeu o nome dela mesma, dela própria, o nome dela é Catherine, né? E ela era chamada de Kate, assim como ela é até hoje, mas ela usava o sobrenome Hudson. Então o álbum se chama Kate Hudson, vocês podem encontrar aí na internet. Que é o sobrenome verdadeiro dela. E uma outra curiosidade desse primeiro álbum dela é que pouco depois que ela lançou, a gravadora faliu. Então, imagina, coitada, ela tava ali Ai, meu Deus. tentando, né, entrar nessa carreira da música, talvez ali, meu Deus, tendo acesso ao maior sonho da vida dela, e assim que ela investe no sonho, tipo, já dá tudo errado. E aí depois da mudança dela e tal, que ela foi conhecendo, ampliando seus horizontes musicais, e virou esse fenômeno que a gente é hoje, assumindo, né, o sobrenome Perry, pra desassociar ela da atriz Kate Hudson, que já existia, já era famosa pelo mundo afora. Vamos falar então, vamos começar, eu quero que a gente converse sobre esses primeiros álbuns dela. O que vocês lembram do primeiro álbum da Katy Perry em si? Vai lá, Lu, conta pra gente. É engraçado, assim, falar dela, porque eu acho que eu me vejo um pouco nela, sabe, assim, historicamente falando e pessoalmente, porque eu também, no início da minha vida, na minha infância, eu tive influência religiosa, eu já mencionei aqui antes no podcast, que meu pai é pastor. Só que Kate, eu acho que teve uma formação ainda mais exigente e reclusa, assim. Porque, por exemplo, eu podia ver a MTV. Então, assim, eu tenho essa memória na minha infância, sabe? E os pais dela, se não me engano, são pastores pentecostais, que é uma ramificação da igreja protestante que é extremamente rígida, de fato, assim. Então, sim. Mas hoje em dia, se você vê as fotos dos pais da Kate, eles são dois pastores, assim, metaleiros, sabe? O pai dela tem um estilo de se vestir que é muito próprio, que é muito interessante, inclusive. Mas a gente também não pode ficar comparando a ramificação dos Estados Unidos com a nossa, né? Porque, enfim, são ramificações diferentes e tal, com influências diferentes. Mas eu acho que a Kate surgiu num momento muito legal da minha vida, que foi na minha pré-adolescência, assim, que foi a primeira vez que eu escutei de fato, quando eu era, sei lá, 6ª série, que hoje equivale ao 7º ano, sabe, do Ensino Fundamental 2. Então eu não era muito ligada a álbum ainda nessa época. Eu era mais ligada ao que tava tocando na rádio, que tocava, sei lá, na Jovem Pan, o que tava passando sei lá, na Transamérica. Não existia Mix na época, então era mais ou menos isso, sabe? Então, as músicas que eu ouvia dela, eu escutei muito You're So Gay. Inclusive, eu acho o clipe muito... sei lá, acho muito criativo, sabe? Acho que é bem no mundinho dela que ela tava se encontrando. Mas de álbum mesmo que eu me recordo de fato da Kate foi o Teenage Dream. O primeiro álbum dela que eu realmente olhei como álbum, como uma obra completa, de início, meio e fim, foi o Teenage Dream. Porque até então eu só escutava as músicas esporádicas. I Kissed the Girl, You Are So Gay, Peacock. Então era mais separadinho, assim, sabe? Não era tão junto, não. Apesar de adorar One of the Boys... eu adoro One of the Boys, mas de fato, assim, de memória, assim, de álbum mesmo, foi o Teenage Dream.
O interessante da carreira da Kate, eu faço até uma certa analogia, uma certa associação às ex-acts da Disney. É quase que essa mesma ideia, assim. Ela, por vir dessa família religiosa e tal, ali, que prendeu ela, de certa forma, dentro daquela cultura da religião em si. Esse primeiro álbum dela, como Katy Perry, que é One of the Boys, que a Lu acabou de citar, ele é uma virada de chave, assim, enorme. Realmente ela desassociando, assim, a Katherine Hudson pra personagem Katy Perry. E uma personagem né? que, de certa forma, assim, tava chutando portas daquela... Da menina religiosa, enfim. Sim. Então, o primeiro single é esse que a Lu comentou, né? O You're So Gay. Então ela já tá ali meio que sendo debochada e falando que o cara que ela tá pegando tem trejeitos homoafetivos, digamos assim. É até um início de carreira um tanto quanto controverso. Não Sim. só pelo sentido dela tá rompendo com a música gospel, mas já tá tocando num assunto que, tipo, quem é você? De onde você surgiu pra estar aqui, sabe? Fazendo piadinha com o cara ser gay ou não. Então, tipo, já rola uma problematização, assim, em cima da Katy Perry em relação a isso. Mas eram outros tempos também, né? Enfim. Então, esse foi o primeiro single. E logo depois, se já não bastasse ela já chegar assim, ela falou, querida, eu vou chegar mostrando pra que veio, sabe? Causando mesmo. E o segundo single é I Kiss a Girl. Clássico. Cara, clássico, como assim, clássico. Né? Eu acho que eu a conheci, claro, eu cheguei a ouvir You're So Gay, quando a Lu falou, tocava nas rádios e tal, acho que os programas de TV que tinham clipes e tal já rolava um pouco disso, tava surgindo, mas I Kiss a Girl realmente foi uma coisa assim que, tipo, grudou igual chiclete na minha cabeça, imagino que de todos nós aqui, e a gente falou, cara, essa é a Katy Perry, essa é uma tal cantora aí que chama Katy Perry e é legal a música dela. E era assim, a gente costuma falar, né, popularmente, que tudo que é proibido é gostoso. Então vocês imaginem, por exemplo, no meu caso, que eu ainda tava no circuito religioso de igreja. Ouvia I Kissed a Girl, eu escutava e eu achava o máximo aquilo ali, sabe? Então, eu adorava o universo do clipe, eu adorei a mensagem que a música passou na época, porque assim, era uma coisa que não era do meu cotidiano, sabe? Que era discutido no meu cotidiano. Então eu ouvi daquela forma, de uma forma muito divertida, de uma forma muito liberal. O que foi muito bom pra mim, sabe? Eu não vi como choque. Eu não tive esse encontro. Não foi susto. Foi uma surpresa muito agradável, na verdade, né? Uma coisa de I Kissed the Girl, que é bem interessante da gente repetir aqui. Eu não sei se eu não lembro agora se a gente já falou em algum episódio. Eu acho que já. I Kissed the Girl foi o primeiro clipe que a Kesha apareceu, né? Sim. Tem isso também, né? A Kesha tava lá tava participando como figurante no clipe da Kate. E aí, anos depois, se tornou a megastar que é, né? Então, pra você ver como o mundo da Katy Perry, assim, nessa época do One of the Boys, inclusive, acho que é interessante a gente mencionar que a estética era meio pin-up. Então, ela adotava alguns looks, alguns estilos de peruca, algumas maquiagens que eram bem pin-up. Não sei se era pra puxar uma estética, assim, dos anos 60, 50, por aí, não sei. Tô aqui supondo, tá, galera? A gente via que tinha muito contraste de um clipe com o outro. Por exemplo, se a gente visse em Thinking of You e I Kissed the Girl, eles eram completamente diferentes. Se você pegar Waking Up in Vegas, é completamente diferente. E Waking Up in Vegas é como se fosse um clipe, sei lá, retratando um sonho dela, sabe? É um universo muito legal, assim. Eu gosto muito do universo da Kate, de verdade. Como artista, assim, sabe? Ela é criativa demais. Até aproveitando essa sua citação sobre esse visual pin-up dela, não sei se vocês já leram sobre isso, é uma curiosidade que eu acho muito legal da carreira da Kate, e sempre eu pelo menos fico pensando assim, o próximo clipe que ela lançar, será que vai ter alguma referência, alguma coisa em relação a isso? E alguém na internet, no Twitter da vida, sempre acha que é uma referência que talvez seja realmente muito direta, se não era, passou a ser, imagino eu, a uma personagem de quadrinhos, se eu não me engano, dos anos 40, que se chama Kate Kinney. Vocês já viram isso? Que é uma personagem de quadrinhos, procurem na internet, Kate Kinney. Confesso que não, vou dar uma procurada pra ver o que está rolando. Muito igual a Katy Perry, assim, é uma personagem desse quadrinho em si, que vários visuais, assim, das turnês, dos clipes, tudo. Cara, aquilo é total a Katy Perry. Parece que é um quadrinho da Katy Perry. Parece que ela viveu numa máquina do tempo, assim, e, tipo, tá aqui agora fazendo clipes daquela história. Então é muito interessante. Até porque esse último álbum agora, um momento a gente chega lá, tá um pouco essa estética de desenho, né? Então, quem sabe não pode ter alguma coisa vindo por aí. Será que vem aí? Será que? Mas... Ainda mais agora, né? Que ela é mãe de Daisy Pomba.
Ela agora vai encher a criança de desenhos e tal. E nada melhor do que a mamãe fazer os próprios desenhos, né? Meu Deus. Verdade, a Pombinha vai ficar feliz. Eu lembro, eu ouvi, obviamente, a Kiss the Girl, só que eu, na época, não dei muita atenção, porque, né, tava vivendo outras loucuras e altas aventuras. Só que Hot and Cold me pegou muito, assim. Eu lembro a primeira vez que eu ouvi Hot and Cold, e eu ouvi, eu fiquei assim, caramba, isso é muito bom. Isso não é bom, isso é muito bom, porque é uma música com um refrão super chiclete, clichê, mas era aquela coisa bem pop, sabe? Que brincava com pop. E que eu fiquei assim, Verdade. nossa, isso é fresh, sabe? É novo. Pô, que pessoa é essa? Aí eu fui descobrir a Katy Perry. E eu fui descobrir You Are So Gay. Eu descobri que a Madonna indicou num programa de rádio. E isso ajudou na popularidade teve dela. Então foi aí que eu fui descobrir tudo, assim, que ela vinha com esse background cristão e tudo mais. Mas, sério, eu lembro até hoje a primeira vez que eu vi Hot and Cold na vida, porque foi aquele tipo de música que a gente escuta e não fica imune, sabe? Que marca mesmo, assim. Eu acho isso muito engraçado. E logo depois ela já veio com essa era Teenage Dream, como a Lu falou, que acho que é muito icônica por vários motivos. Por ser um CD cheio de hits. E era um hit atrás do outro. E era um CD que eu lembro que quando eu ouvi, eu fiquei pensando, gente, isso aqui é maravilhoso, porque não tem uma música descartável, Uma música sabe? descartável, sim. Eu também ficava com essa sensação. Pois é, e pra época, assim, 2008, 2009, gente, vocês não estão entendendo. Tipo, a gente tinha... Não era uma era single, como é hoje em dia, mas normalmente tinham, o quê? 2, 3 músicas boas num CD e o resto tudo a gente passava. Sim. E não, o dela já veio com várias músicas boas que eu fiquei assim, caramba, parabéns, arrasou. Não é à toa que ela conseguiu arrasar mesmo com Teenage Dream, é marcado até hoje. É um álbum que até visualmente, né, quando alguém quer representar a Katy Perry e tal, ela sempre é retratada muito como essa mulher dessa era, né? Como essa personagem ali colorida, num mundo de doces Mas e aí é tal. que Tanto tá. que a gente tava até Eu brincando aqui, vocês acho- estavam falando de doceira e tudo mais. Eu acho que ao mesmo tempo que a gente tem um universo muito colorido, a Kate também aborda sentimentos extremamente profundos, sabe? Se a gente for pegar, por exemplo, Hot and Cold, que é um clipe completamente cômico, Total. ela tem uma frase que fala assim: alguém, por favor, chame o médico porque nós temos um caso de bipolaridade amorosa. Someone call the doctor. Então, a gente vê isso e, tipo, se a gente for parar pra pensar, o público da Kate na época era muito de adolescente, pessoas extremamente, tipo, sei lá, no máximo 25 anos. Porque eu lembro muito na época, quando eu escutei o Teenage Dream, eu tinha uma amiga minha que amava a Kate, assim, demais. Então, assim, todas as vezes que ela falava do Teenage Dream, é como se ela estivesse vivendo aquele álbum, entendeu? Como de um álbum de descobertas, descobertas de sentimentos, descobertas, assim, de circunstâncias. Então, a gente tem isso, por exemplo, quando a gente pega o The One That Got Away, que também é do Teenage Dream, ela retrata o sentimento de partida, o sentimento de morte, o sentimento de despedida. Sim. Então, assim, é muito... a gente brinca que ela tem o lado doceira dela, que ela tem o lado rainha dos doces e tal, por conta do clipe de California Girls, mas se a gente for parar pra pensar, ela também traz no álbum mais colorido dela sentimentos que são extremamente importantes e que também afloram na juventude, né? Que é na passagem da adolescência pra vida adulta. Então, e de forma muito sutil, assim, sabe? Que você para e pensa, de fato. Era só essa curiosidade mesmo. Essa contradição que eu acho que pra mim faz muito sentido, sabe? Porque ela é uma pessoa extremamente sentimental, né? Assim, a gente viu muito no Witness, inclusive. Total. O Teenage Dream, inclusive, tem Fireworks. Era isso que eu ia falar. Ela, inclusive, Aham. declara, né, como uma das músicas favoritas da carreira dela, que a letra é dela e é uma música, assim, incrível. É um Sim. hino, assim, de liberdade, poder, de autoaceitação, que até Não, hoje, pros americanos, pra toda gente do mundo inteiro, é muito Aham. simbólico, né? E é isso, tá nesse álbum Isso. que a gente olha, assim, por alto e acha que é só um álbum de pura diversão, de pura doce, festa. Não, tem muita coisa bonita ali Não, dentro. e tipo, as pessoas brincam muito, né? Tipo, Firework, mas vê que frase besta, do tipo, você já assistiu como saco plástico, tipo, vagando assim no vento e tal.
querendo recomeçar de novo. Tipo, gente, se você for parar pra pensar, principalmente a gente que tá, assim, na vida adulta, se encontrando na vida adulta ou tentando se encontrar na vida adulta, porque todo dia é uma dúvida diferente pra gente na nossa cabeça. Sei lá, às vezes você realmente fica com essa sensação de que você tá perdido, que você, de crise de identidade, que você não é o bom o suficiente pra aquele determinado objetivo, pra aquele determinado lugar, pra aquela determinada meta. Então, assim, quando eu, hoje, né, escutando, porque eu confesso que na época de Firework eu só me importava com o refrão mesmo, sabe? Então, mas hoje em dia, quando você analisa as letras de fato, é tipo, é um encontro de sentimentos, né? Tipo, de percepções mentais que ela teve naquele momento e que, pra mim, reitero, eu acho que fazem parte de uma discussão que ela também queria trazer, sabe? Que ela queria reverberar, que são os sentimentos e circunstâncias que os indivíduos passam da adolescência pra vida adulta, assim. E que, de uma forma, às vezes, dependendo do seu círculo de amizade, do seu círculo familiar, até de circunstâncias da vida de fato, às vezes é uma forma muito bruta. Então, assim, eu acho que ela trouxe isso de uma forma sutil, mas que não passa despercebido, sabe? Sim, total. Porque até se a gente for parar pra pensar em Teenage Dream, abre com Teenage Dream, mas logo depois já vem Last Friday Night, que até o clipe, ela brinca com isso, com essa coisa da adolescente, sabe? Do tipo, ela faz a adolescente reclusa, mas ela tem aquela vizinha que, tipo, tá dando a festa e ela acaba se descobrindo, sabe? Todo o potencial que ela tem que ela se escondia. E isso conversa de fato com a adolescência, com uma época que a gente é muito inseguro por achar que não se enquadra no que as pessoas esperam que a gente seja fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, tudo mente mesmo. E vem Firework, que tipo, tem essa letra potente que falava de um jeito reconfortante quando a gente era mais novo, mas que agora realmente tem todo um outro significado e a gente consegue de fato entender toda a profundidade, camada da música, né? Isso é muito incrível. Eu quero só aproveitar, né, fazer uma menção, já que a gente tá falando um pouco de várias faixas desse álbum, eu quero fazer uma menção honrosa pra uma faixa que eu amo desse álbum. Se você que está ouvindo também gosta muito dessa música, manda uma mensagem nas redes sociais pra mim, só pra eu sentir um quentinho no coração, que eu gosto e parece que ninguém valoriza ela, que é Hummingbird Heartbeat desse álbum. Ela é tão bonitinha, essa faixa. Eu gosto tanto da sonoridade dela, e a letra também é fofinha, que ela fala de amor, ela meio que uma declaração assim de amor. Então, ouçam, que é muito legal estar nesse álbum Teenage Dream. E não podemos deixar de falar que em Teenage Dream é o álbum que, como a gente falou, trouxe toda ela, assim, de fato, para todos os holofotes, estourou a Katy Perry no mundo inteiro, e ela quebrou recorde, né? Ela se igualou ao Michael Jackson, com 5 singles de um álbum só, primeiro lugar no Hot 100 da Billboard. Foi o próprio Teenage Dream que dá nome ao álbum, Last Friday Night, que mais, gente? California Girls, Fireworks e E.T. Exatamente. E o Last Friday Night foi o último, né? Foi o último número 1 desse álbum, e aí que consolidou o nome dela como a primeira mulher a ganhar o Spotlight. Até então só Michael Jackson tinha ganho, né? Ele tinha sido o primeiro artista e a Kate foi a segunda e a primeira mulher. Uma coisa muito, muito bonita também de se ver, né? Porque acho que é interessante a gente mencionar que Last Friday Night teve a participação do Kenny G, né? Que é o saxofonista consolidado, que inclusive você que tá me escutando, se você ainda nunca ouviu uma música do Kenny G, por favor, coloque Kenny G no Spotify e escute How Could an Angel Break My Heart, que é quando ele toca saxofone com Tony Braxton. Essa música marcou uma geração, assim, você com certeza já deve ter escutado na rádio quando tava, sei lá, com seu pai no carro, com sua mãe, e aí eles botaram na rádio que eles gostam e tocou essa música. Essa música é um clássico. Então, assim, a Kate ter a presença do Kenny G, que é um monstro, que é um cara super respeitado, super consolidado na indústria fonográfica, e ainda ganhava Spotlight, sendo a primeira mulher, sabe, tipo, ai, sei lá, foi chave de ouro pra mim. Acho que ela fechou essa era de uma forma, assim, que nem ela esperava que fosse tão bem, sabe? De verdade mesmo. Eu só não concordo que ela fechou muito bem essa era, porque ela não fez Peacock, Sim! entendeu? Ser single. E não ganhou um clipe, porque, gente, Peacock, vocês não estão entendendo o que era Peacock nas baladas. Era a música. Olha! E que mostra sempre esse lado bem-humorado dela. Eu acho que todos os álbuns, independente dos álbuns que vão ser um pouco mais sérios, a gente vai chegar neles daqui a pouco. A Kate é sempre essa figura que tem um bom humor, assim, extremamente aparente, né? A Peacock, ela brinca explicitamente ali. E é uma música que vale a pena conferir. E realmente, eu concordo muito com o Sil. Cadê o clipe de Peacock? Cadê, né?
mais coisas de Peacock, isso passou e ela esqueceu realmente no churrasco, assim como outras músicas que a gente vai ver aqui. Pois é, o que eu ia falar agora. A Kate é mestre nisso, né? Em esquecer coisas no churrasco. Porque, olha, minha gente, sério. Às vezes a gente fica até revoltado. Porque a bicha é boa, a bicha tem cada música maravilhosa e às vezes ela esquece, assim, tipo, A bicha tem esqueci. gogó. E a gente fica, bicha pois tem esqueceu. talento, mas simplesmente não acerta às vezes na hora de escolher um bom single. Isso é um fato. Ela é teimosa, sabe? Esse é o problema, ela é teimosa. Saindo então de Teenage Dream, né, essa fase extremamente icônica na carreira dela, a gente chega em que? Prism, não é isso? Em Prism, ela já chegou também, assim... É um álbum muito redondinho pra mim, mandando super bem. Me corrijam se eu estiver errado, mas o primeiro single, se eu não me engano, foi Roar, que foi maravilhoso, bombou pra caramba. O clipe dela ali, meio Jane, meio rainha da floresta, assim... Oi, Lady muito Gaga. Olha, Tô brincando, tá, gente? Tô brincando. A Luísa rindo na cara do perigo. Vai, Sil, fala da polêmica, vai. A polêmica é maravilhosa, por favor. ai, meu pai. Então, gente, a gente precisa entender o seguinte. Vamos lá. A Katy Perry estava em ascensão, assim, tipo, né? Ela era um grande nome. E teve uma coincidência aí. Roar saiu no mesmo dia que Applause, de Lady Gaga. Nessa, entre aspas, briga, porque não foi uma briga, elas lançaram música no mesmo dia, cada uma tem o seu público. E a Katy Perry acabou levando a melhor nessa, sabe? E desde então existe uma guerra entre Little Monsters e Kitty Cats por conta disso. Por conta dessa bendita música que saiu no mesmo dia. Exato. E que eu não entendo por quê, porque são artistas incríveis e com propostas diferentes. Os fãs ficam se matando por algo que nem elas estão se matando sobre, mas ok. Eu só queria comentar uma coisa. Antes do clipe, eu lembro que Roar foi o primeiro lyric video muito bem produzido até então, porque lyric video era uma coisa que entrava no canal pra gente poder saber a música, acompanhar, mas o lyric video de War é perfeito, já poderia ser o clipe oficial, porque ele foi muito bem feitinho pra época, foi muito bem montadinho, sabe? Era uma conversa de WhatsApp e tipo, eu amei, eu amo esse lyric video. Lindo. Muito fofo mesmo. E Roa, inclusive, acho que foi um dos primeiros clipes femininos a alcançar a marca de 1 bilhão de visualizações, né? Que é outra conquista da Katy. Ela é um fenômeno, de fato. Eu gosto muito dessa música também. Eu adoro esse álbum, como eu falei até agora há pouco. Eu acho esse álbum super redondo. Eu acho esse álbum com uma produção muito maravilhosa. Se não me engano, quem tá por trás desse álbum na produção dos hits? Quem? Eu até mencionei o nome dessa criatura. Tem 2 episódios atrás. O grande produtor que tá por trás, né? De grandes hits, de grandes paradas de sucesso. Que é ninguém menos que... Dr. Luke. Não é Dr. Luke. Ué. O Max Martin. Obrigada, Sil. Muito obrigada. O Max Martin, galera. Junto com o Dr. Luke. Ainda tem essa pequena grande mancha, né? Na carreira da Katy. Enfim, o Max Martin também, né? Ele permeou a vida da Katy. Mas falando do Prism, eu gosto muito do álbum. Eu gosto do conceito do álbum. Eu amo que os vídeos pra divulgação do álbum foi ela queimando a peruca de California Girls. Do tipo, gente, esqueçam. Sei. Sabe? Eu lembro muito que na época teve muito fã que ficou assim, tipo, meu Deus, como ela pode fazer isso e tal. Eu achei aquilo sensacional, sabe? Porque ela deu um basta. É tipo, virada de página mesmo. Sim. Esqueçam, o mundo dos doces acabou. O que ao mesmo tempo gera uma polêmica, assim, entre os fãs e entre os não fãs de Katy Perry. Por quê? Porque ela fez toda essa cena dela queimando a peruca, dela realmente aparecendo com um visual ali diferente, mais clean, mas ao mesmo tempo, em alguns dos singles e tudo mais, ela continuava mega colorida, mega, enfim, com aquela coisa alegre que a gente remetia muito ao Teenage Dream. Então a gente ficava, calma aí, querida. Você tava, de certa forma, nos prometendo uma era mais dark. E aí agora, no meio do caminho, você mudou de ideia. Então, muita gente, até hoje, os haters da vida, assim, os mais chatinhos da vida, pegam no pé da Katy Perry por conta disso, de que ela não conseguiu ali segurar o que ela queria. Pode ter sido estratégico, pode ter sido questões da gravadora, pode ter sido, sei lá. Era isso que eu ia falar. Pode ter N fatores. A gente não sabe. Eu honestamente acho que ela conseguiu se desfazer sim, sabe? Dessa parte doceira e tal. Tudo bem, se a gente for pegar, por exemplo, o clipe de Dark Horse, que ela muda de peruca várias vezes, e é super colorido e tal, Roa também é mega colorido e tal, mas assim,
Eu acho que é outra vibe, sabe? É outro estilo de pop, é outra coisa, sei lá. Luísa, acho que é... Bom, minha opinião, tá? Eu, honestamente, acho que ela largou mesmo, sabe? Acho que deixou pra trás de fato. Inclusive, o vídeo dela sepultando o Teenage Dream com duas menininhas, assim, do lado do caixão, com o peruca azul e ela chorando. Aí a câmera passa, aí foca na Kate, ela abaixa o óculos escuros e fala assim... E aí depois ela coloca o óculos de novo Ela e dá acabou. uma olhadinha assim, meio debochada, né, pra cá. Honestamente, eu acho que foi um rompimento que foi necessário na vida dela, né? Até porque a gente sabe que na era Teenage Dream foi que aconteceu o babado todo com o Russell Brand, que era o, até então, marido dela. Quem viu o documentário da Kate, o filme da Kate, vai lembrar dessa época. A Kate era casada com o Russell Brand, que ele era um comediante e ele era apresentador da MTV. Ele é britânico. Eles estavam num casamento, acho que durou uns 2-3 anos, se não me engano. Durou pouco tempo. Mas assim, a Kate, inclusive, estava no Brasil. Estava prestes a entrar no palco do show em São Paulo em 2011. E ela recebeu... De acordo com o que é descrito no filme, né? Que ela recebeu uma mensagem do Russell falando sobre divórcio. Que ele queria se divorciar. E naquela parte do filme é tipo... Quando ela tá muito, muito, muito mal, sabe? E mesmo mal, chorando aos prantos, ela sobe no palco e faz o show completo pros fãs lá em São Paulo. Então, assim, eu entendo o rompimento com as perucas e tudo mais, sabe? Porque, assim, eu acho que é uma parte da vida dela que daquele formato que estava não pertence mais a ela, sabe? E ela quer seguir. Então, se a forma dela de seguir e se curar é queimando as perucas, então vamos respeitar, sabe? Tipo, deixa ela queimar, assim. É a arte dela, é a narrativa dela, hein? Enfim, ela que sabe, né? Quer dizer, eu acho que ela sabe, né? Porque, assim, quando é pra escolher single, né, Katy Perry? Meu Deus do céu. A gente pode estender um pouco isso que você tá falando a muito como os fãs, eu vou até estender a gente, mesmo nós, fãs, acabamos nos tornando tóxicos para os artistas, de certa forma, sabe? A gente se apega tanto a um trabalho, a uma música, a um single, a um visual que seja. A um nível de excelência também, basicamente, e se prende aquilo e fala, não, eu quero que você seja isso aqui para sempre. E aí você fica cobrando hoje, né, com as redes sociais, com tudo, a gente fica enchendo realmente o saco do artista que for. Seja artista brasileiro, artista gringo. E, cara, tenta se botar na vida dessas pessoas. Exatamente. Deve ser realmente insuportável. Que, tipo, às vezes você Imagina se... cansou, sabe, de tocar aquele tipo de música, Exatamente. de fazer aquele tipo de visual. Você quer testar uma coisa diferente, você amadurece. Assim como a gente, nós mesmos aqui, a gente, anos atrás, a gente tinha uma mentalidade diferente, a gente tinha gosto diferente, a gente tá o tempo todo se reinventando. Vamos aceitar, né, que o coleguinha, vamos aceitar que o nosso artista, tipo, mude, sabe? Então... Galera, tipo, calma. Independente de você gostou, amor a era Teenage Dream, a era qualquer que seja, ou se você ama as novas eras da Kate, é isso, tá tudo bem. Ninguém é melhor que ninguém. Você não é mais fã que o outro por causa disso, ou vai deixar de valorizar a artista por isso. Calma, sabe? E eu acho que ela sentiu muito isso na pele, não é à toa que, como a Lu falou, né? Ela precisou mostrar ali visualmente no trabalho dela, ó, vou queimar sim a peruca, entendam que eu estou dando o meu recado, mais do que nunca, que eu vou mudar sim o meu mindset aqui, e aceitem. E a gente vai falar mais pra frente como ela sofreu o impacto disso. Esse momento do documentário, né, mostra muito um lado da vida pessoal dela. O documentário Part of Me, inclusive esse documentário é bem legal, vejam. Se eu não me engano, ele foi lançado na época em 3D e tal, tudo, enfim. E mostra esse momento, né, do divórcio ali, de uma maneira remota, telefone, e o quão profissional ela foi, né, de, tipo, ela tava ali devastada, até bem tenso esse momento do documentário, porque ela fica realmente arrasada, assim, ela chora muito, ela tá muito mal. E ela aperta o botãozinho, assim, de com tipo... espasmos no corpo, com dor no corpo, várias coisas. E a equipe dela falando, você consegue, vamos, você consegue. E ela, eu não consigo. E, tipo, mal mesmo, sabe? Só fazia chorar. Horrível. E ao mesmo tempo, assim, pra nós fãs brasileiros, pode parecer meio egoísta esse comentário, mas é gratificante, de certa forma, pra gente, porque até hoje, até em entrevistas recentes, ela fez uma entrevista recente pro programa da Maísa
e pro canal do YouTube da Giovanna Eubank, para outras, enfim, plataformas. E ela sempre faz questão de falar o quanto ela é grata, né, aos fãs brasileiros. Querendo ou não, a gente indiretamente, né, dos fãs dali de São Paulo, ajudaram, talvez, né, ela a sair daquele momento ruim que ela tava vivendo. Porque ela teve que subir no palco, ela teve que sorrir, ela teve que continuar o show. E tava todo mundo lá gritando e comemorando, e ela tá ali do jeito que a gente é, né, nós brasileiros sempre calorosos até demais. E de como ela é grata e como ela fala, ela declarou recentemente de novo, né, que ela sempre faz questão de incluir o Brasil nas turnês dela, que ela leva isso como prioridade, que ela reconhece realmente como a gente faz diferença na vida dela. Ela chegou a brincar numa entrevista falando que ela acha que a carreira dela não existiria mais se não fosse os fãs brasileiros. Então tem esse lado bom, né, a gente tem, eu acho que sim, essa questão meio tóxica que eu falei, eu acho que a gente cobra demais, fica querendo botar coisas talvez nossas no artista e esquece que aquela pessoa é um ser humano também, mas ao mesmo tempo, quando a gente tá lá enaltecendo, vibrando e comemorando, isso deve fazer um bem enorme, né, pro artista, quem quer que seja. Nessas horas, quando você deu esse exemplo, eu lembrei muito da Miley Cyrus. Imagina se a Miley ficasse como Hannah Montana pra sempre, sabe? O tanto de problema Exato. que ela teria, sabe? De identidade mesmo, porque assim, uma coisa é você satisfazer um público infanto-juvenil até determinado momento, né? Só que ela realmente precisou passar por essa mudança até pra que ela mesma amadurecesse, sabe? Porque o melhor dos dois mundos, como Hannah Montana canta, existe até um determinado momento. Depois disso, a Miley precisa seguir, entendeu? A Miley precisa consolidar o nome dela como Miley, não como Hannah. Eu acho que não a mesma coisa, mas assim, eu acho que o caso da Kate é parecido, sabe? Porque a gente sabe que toda vez que lança um álbum, a estética muda, o conceito muda, a divulgação muda, as ideias mudam, mas eu acho que o próprio artista muda também, sabe? Eu acho que certas sonoridades que eles usavam antes não vão usar agora. E se você pegar a sonoridade do Teenage Dream pro Smile agora, ou pro Witness, você vai ver uma mudança muito evidente, sabe? E tá tudo bem, porque ela também é um ser humano, ela também amadurece. A Kate também passou por transições na vida dela, sabe? Na vida pessoal dela. E acho que, pelo menos eu interpreto assim, né? E acho que cabe a gente respeitar, sabe? Assim, é a mesma coisa, por exemplo, com os fãs de Beyoncé. Tem muita gente que acha que ela deveria fazer um I Am Sasha Fierce novamente. Só que no estado que ela tá, não cabe mais, sabe? Se ela fizer, beleza, fez. Mas não cabe mais, assim. É outra coisa, a mesma coisa com a Kate, entendeu? Acho que não... Ela não vai satisfazer a ela fazer outro Teenage Dream. De verdade mesmo. Eu acho... Eu tenho isso pra mim, sabe? No fundo do meu coração. Mas... Nisso de relembrar esse momento da notícia que chegou pra ela quando ela tava no Brasil, é engraçado porque o que me marcou foi, além do choro, óbvio que é uma cena muito triste, foi ela vestida já na passarela pra subir, né? No elevadorzinho. Ela triste, ela não queria subir, ela não tinha humanamente força para subir num palco e cantar felicidade para todas as pessoas que estavam esperando. Ela respira fundo, ela coloca o sorriso mais fake da vida no rosto e sobe. Porque, tipo, ela tem que entrar sorrindo. Mas depois, quando a gente começa a ouvir todo o barulho, como foi a recepção, e ela começa a chorar, mas eu sinto que foi ali que virou a chave pra ela. Foi um outro choro, sabe? Tipo, era o carinho que tanto ela precisava, ela acabou recebendo e as pessoas nem sabiam o sofrimento que ela estava tendo. Exato. E isso me remete muito a uma cena... Já no documentário da Gaga, que é quando ela sai do estúdio pra entrar no carro, que é todo aquele barulho, aquela algazarra, aquilo tudo, e quando ela entra, é o silêncio, sabe? Tipo... E são duas cenas que me marcaram muito quando eu assisti os documentários, cada uma, porque, tipo, a Gaga, ela sai de um barulho extremo de fãs, de fotógrafos, de tudo, né? E entra no silêncio. E é algo louco o silêncio. E o poder que o silêncio tem naquela cena, sabe? Tipo, mostra o quanto é complicado pra elas. É um ser humano ali, sabe? É um artista querendo criar a sua obra, sabendo que não pode decepcionar os fãs e sabendo que não pode se decepcionar também com o que se propõe como artista. E eu sinto que quando veio a era Prism, eu sinto que a Kate queria já vir uma outra Kate. E ela amadureceu em certos pontos. Eu acho que é um álbum muito mais maduro que Teenage Dream, em termos de letra, em termos de composição, em termos de muita coisa, assim, de produção e tal. Eu acho que talvez a gravadora
possa ter segurado o freio de mão e não deixado ela ir pra era Dark, sabe? Tipo, a era Reputation. Não deixaram acontecer pra Kate porque eles tiveram medo, porque ia ser uma mudança muito brusca. Até um CD atrás ela tava toda colorida, com perucas e com, né, aquela alegria toda, algodão doce e não sei mais o que, e agora ela vai o quê? Toda de preto? Que tá acontecendo? E, infelizmente, eu acho que teve isso da gravadora aí no meio um pouco. Mas, independente de qualquer coisa, Prism eu acho impecável. Tem Walking on Air, né? Como eu já falei, que é a minha música favorita. Que é um desses singles da Injustiçados. Sim. Que não virou single, na verdade. Que nunca vou entender isso, mas ok. E é realmente um álbum excelente. Acho que é indiscutível que nós três é unânime que a gente ama esse álbum. Eu adoro também. Acho que tem várias músicas maravilhosas, até essas que não viraram singles, não foram hits, sucesso. Esse álbum tem This Is How We Do, tem o Dark Horse, que eu falei, que eu amo, Soul. Legendary Tem Lovers. Walking on Air, tem Birthday. Unconditional. Legendary Pelo amor Lovers, de que é Deus, maravilhoso. Legendary É Lovers. só hino, Sim. gente, só A hino. transição de Dark Horse pra Legendary Lovers no Rock in Rio 2015, perfeito. Nossa, sem defeitos essa era da Kate. E seguindo, a gente chega em Witness. A era que a Kate realmente, assim, pra mim, aí sim, ela desassociou os looks coloridões, aquela vibe que ela tava. Aí parece que ela realmente, Aí realmente foi um conseguiu impacto. bancar, nem que seja na Sim, gravadora, sim. na produtora, Sim. e falou, não, agora eu vou ser outra pessoa, tá? E deixem, dane-se se não vai vender, se vai vender o que eu vou fazer de outro jeito. Porque eu tô em outra fase da minha vida e eu quero mostrar pro mundo através da minha arte. Eu acho que é importante a gente mencionar que o Witness, na verdade, ele meio que foi finalizado às pressas. Feito e finalizado. Porque a Kate, na verdade, ela em 2016, ela se engajou muito na campanha da Hillary Clinton para a presidência dos Estados Unidos. Mas muito, assim. A Kate era o cabo eleitoral da Hillary, praticamente, sabe? Ela fazia aparições, ela ia nos comícios, ela ia nas apresentações do Partido Democrata na TV, ela cantava em comício, ela fazia propaganda nas redes sociais dela. Então, assim, ela realmente estava muito motivada a ter a primeira presidente dos Estados Unidos, sabe? A primeira mulher no cargo de presidente dos Estados Unidos. Ela estava muito confiante que a Hillary ia ganhar. A Hillary, querendo ou não, ganhou nos votos diretos, né? Com 3 milhões de diferença. Mas, na contagem dos delegados, a Hillary perdeu e o Donald Trump assumiu. Quando isso aconteceu, o álbum inteiro da Kate, que estava pronto, que tinha uma pegada, que tinha um conceito, ele teve que se desfazer inteiro, sabe? Pra criar esse novo conceito do Witness. Então, assim, muitas pessoas ficaram sem entender, na verdade, porque, sei lá, no Teenage Dream e no Prism, dava a entender mais ou menos os pensamentos individuais que ela tinha, sabe? E no Witness, por exemplo, o primeiro single do álbum é Tune It to the Rhythm. Então, assim, é um pensamento coletivo, sabe? Que ela fala de como a sociedade está sendo manipulada, com informações falsas, ou com tendências, ou com comportamentos que não são saudáveis. Então ela faz uma crítica coletiva e política, sabe? Então não é uma Katy Perry que a gente tá acostumado a ver, sabe? E eu não culpo nem a era Teenage Dream e toda a cor que ela levou durante a carreira dela, não falo nem isso. Mas é porque eu acho que foi uma mudança muito brusca de um álbum para outro e, assim, as pessoas não acompanharam de fato essa transformação nela, sabe? Na pessoa dela. Então, Witness é um álbum muito mais sóbrio, assim. Se você for procurar, de fato, uma música animada, assim, na pegada dos outros álbuns que ela já tinha feito, a gente encontra, assim, a gente conta nos dedos, sabe? Então, por exemplo, a gente tem Tune It to the Rhythm, a gente tem Roulette, que é uma música incrível, que eu também não entendo como ela não fez de single. Sim, não entendemos. Então, a gente tem até o próprio Witness, que é o carro-chefe que leva o nome do álbum, e ela não fez de single, foi um single promocional, pra divulgar, inclusive, a turnê e o álbum. Mas, assim, é outra coisa, sabe? Então, por exemplo, no Witness, a gente tem uma pegada de um popzinho mais sóbrio, assim, sabe? A gente não vê, por exemplo, a presença de muitos metais, digamos assim. A gente não vê presença de saxofone, sabe? A gente vê presença mais de baixo, guitarra,
de bateria eletrônica, é outra parada. Luísa, eu não acho Witness um álbum ruim. Eu acho que, na verdade, teve um ruído aí na mensagem, sabe? Que ela queria transmitir com o álbum e que as pessoas não entenderam. E, enfim, isso acabou tendo consequências até pra ela mesma, né? Na vida pessoal dela, que ela passou por um momento muito difícil, assim. Ela disse até que na época teve depressão, não foi? Então, foi bem complicado. Sim. E acho que isso acabou até se transmitindo nos visuais dela, né? Porque as pessoas não gostavam do cabelo curto dela, que ela tinha cortado o Joãozinho e tava loira. As pessoas sentiam falta das perucas, queriam que ela ficasse com o cabelo longo, impondo toda hora a estética que ela deveria ter, sabe? Quando, na verdade, ela não queria seguir com aquilo. Ela queria seguir com o que tava na cabeça dela. E, enfim. Uma coisa que me marcou muito, muito, muito essa era, e eu inclusive acompanhei e eu adorava, e achei aquilo super revolucionário, sensacional, inclusive, ela tem que ser reconhecida de certa forma por isso, por essa ousadia dessa inovação que ela fez. Foi um reality show, vocês lembram disso? Ela fez tipo um reality show pra divulgar Lembro. o lançamento de Sim. Witness. Ela ficou uns 2 ou 3 dias confinada numa casa, bem Big Brother mesmo, assim, numa casa com tudo, tinha cozinha, banheiro, sala, quarto, tudo cheio de câmera, e ela ficava no YouTube ao vivo, ali, 24 horas, para os fãs acompanharem a rotina dela pré-lançamento do álbum. E foi muito interessante aquilo, porque a gente conseguiu vê-la pela primeira vez, assim, tanto dentro da personagem que a gente conhece, da Katy Perry, como a Catherine, né, como ela ali, ser humano, e ela tinha uma rotina, assim, eu lembro que cada dia ela tinha uma série de coisas para ela cumprir. Entrevistas e tal, ela recebia uma galera. A conversa dela com o RuPaul, inclusive, foi muito boa na cozinha. Acho que tem no YouTube esse trechinho. Foi uma conversa incrível que eles dois tiveram. Então, aí nessas entrevistas, nessa rotina do confinamento dela, um dos dias ela conversou com um terapeuta, né, com um psicólogo. Foi um dos momentos mais marcantes, assim, acho que qualquer Sim. fã da Kate deve lembrar muito disso. E é um momento que ela justamente abre pro mundo isso que a Luísa acabou de falar, assim, de como ela estava sofrendo e angustiada das pessoas, né, dos fãs, do mundo, da mídia, de tudo, não estarem aceitando ela de uma forma diferente. Seja visualmente, que ela tinha realmente mudado o cabelo, simplesmente só mudado o cabelo e o povo tava revoltado, xingando, reclamando que ela tava horrorosa, que ela não tinha que ser daquele jeito, que ela fica feia, loura, que ela tinha que voltar com o cabelo escuro, que isso, que aquilo. Seja musicalmente, com os singles que ela tava começando a lançar e o pessoal já não tava entendendo porque que ela tava com aquela pegada meio política, meio não tão farofa como a gente tava acostumado a ver nos maiores hits dela. E ela fala, né, abertamente que ela tá mal, que ela tava cansada às vezes de tentar ser a Katy Perry, que ela queria ser reconhecida como Catherine, que ela queria ser vista como um ser humano, e as pessoas não entendiam isso, e que muitas vezes ela pensava em desistir. Ela fala que ela tentou e muitas vezes não solucionar isso, mas esquecer, ter como uma válvula de escape desse sentimento de angústia, de depressão, a bebida. Então ela fala ali abertamente que ela, em vários momentos, enchia a cara assim, para poder esquecer um pouco disso. Então olha quão grave é tudo isso, né? E a gente não se dá conta. Então esse foi um momento para mim me marcou muito. E aí no final desse reality que ela fez, eu lembro que ela termina pegando uma vanzinha assim, indo já para uma apresentação, ela canta alguns singles numa plateia restrita, ela tá com o look assim todo prateado, toda feliz no que ela tá tentando fazer. E ainda assim, parece que a galera não entendeu, não caiu a ficha, o pessoal meteu o pau nessa era dela. E ela ficou um tempo, né, longe da música, foi depois lançando alguns singlezinhos soltos, chegou na era que a gente tá aí hoje. O que mais vocês lembram dessa era Witness? Assim, eu só queria falar uma coisa, que você falando isso tudo, e eu tava meio que, né, tentando juntar as informações que a gente tá discutindo, assim, comentando, e eu acho que o grande problema é que a Katy Perry, ela pega o grande sonho americano, da grande ilusão americana, e vai em vários níveis esfregando na cara dos americanos, do tipo, eles querem que ela seja o grande ilusão, a grande felicidade, sendo que ela quer mostrar pra ele, gente, eu tô vendendo uma coisa que eu não tô sentindo, do tipo, acordem, vocês não têm que ser, vocês não têm que cobrar a felicidade o tempo inteiro de vocês, porque nem eu, que faço felicidade, estou feliz. Só que o grande problema é que as pessoas, aí agora, independente de ser fã da Kate ou não, elas não estão preparadas para isso, porque
Quando a gente não tá feliz, o que a gente faz? A gente desconta ou comprando coisas, ou comendo, Ou finge, né, sabe? A nas gente redes sempre sociais tenta que você descontar em continua alguma feliz, que é o coisa. que mais a gente vê, né, nessa realidade de hoje. A gente finge ali, posta selfie Exatamente. rindo, mensagens, textões, frasinhas prontas, enquanto em casa a gente tá mal e pensando um monte de besteira. Então, um pouco disso, né? Ela tá escancarando isso, falando, gente, eu realmente não estou 100% feliz, eu tenho esse direito. Exato. E é isso que me choca dos fãs não entenderem, sabe? Eu acho que a crítica não entender e julgar, ok, porque crítica faz isso mesmo. E, coitada, a Kate tá apanhando desde que lançou o primeiro álbum. Mas os fãs, sabe, não terem ficado ao lado dela é algo que me choca Muito louco, né? muito. Porque ela decidiu tirar toda a armadura e ser ela mesma, tipo, o que pediam o tempo inteiro pra ela. Ela decidiu fazer e quando ela faz, meio que viram as costas, sabe? Eu Do acho que um dos tipo, maiores méritos da Kate, independente de quem gosta da música dela ou não, quem acha ela coerente ou não no que ela se propõe a fazer, é justamente isso. Ela tem coragem, né, de mostrar a vulnerabilidade dela muitas vezes. E isso é muito admirável. Ainda mais nessa era e ainda mais ela sendo quem é, né? Essa figura tão exposta mundialmente, assim, que tudo que ela vai fazer vai realmente repercutir. Então pensa assim, se a gente se botar nós aqui, que, claro, não se comparamos ao sucesso que ela tem. Se às vezes a gente se expõe de alguma forma, assim, não seja numa rede social que for, se eu começar a falar que num dia que eu tô péssimo, aquilo pode revirar de uma maneira muito ruim pra mim, né? As pessoas podem usar aquilo de certa forma pra me julgar, de falar, ah, nossa, olha como fulano faz mimimi, olha isso, aquilo. E a gente acaba, como o Sil estava comentando, né? A gente às vezes se blinda, enfim. Justamente para não passar por isso, para não ficar pior do que a gente já estava. E ela não, ela teve coragem de fazer, dane-se as consequências e, tipo, entendam, se reconheçam em mim. Então, gente, isso é admirável. Mas só antes da gente ir pro próximo álbum dela, tirando, né, os singles que a gente acabou comentando aqui um pouquinho, e das músicas que deveriam ser single, né, Roulette é uma dessas que poderia ter feito o álbum bombar um pouquinho mais. Eu gosto muito, muito de Bigger Than Me, que é uma que também ninguém dá muita importância, mas eu amo, eu acho que arrisco dizer que é a minha favorita desse álbum, e eu acho esse álbum muito bom também. E vocês, tem alguma outra música que vocês gostam, que não foi tão hypada dessa era? Cara, eu acho Miss You More muito bonita. Uma mensagem muito linda que ela fez para o John Mayer, sabe? Se não me engano é essa e Save as Draft. Eu acho essa música bem pessoal, assim, bem intimista, bem... ela abrindo o coração de fato. Então, se fosse para mencionar outra música desse álbum, eu mencionaria essa, Miss You More. Uma música, assim, do tipo, como se você estivesse amando uma pessoa à distância, sabe? Que você não mantém tanto contato, assim. Mas que você sabe que aquela história se encerrou, né? Tanto é que é o que acontece no refrão, que é: eu sinto mais saudade de você do que eu te amei. Então, você sente saudade daquela pessoa, da presença daquela pessoa, mas ao mesmo tempo aquela história de amor não existe mais e tá tudo bem, porque vocês estão seguindo a vida, né? Eu mencionaria essa. Só que tem uma coisa do Witness também que eu acho que seria legal a gente falar, que, assim, eu acho que o conceito do álbum é muito de sociedade vigiada, né? Então não foi à toa que ela criou esse reality show pra que as pessoas escutassem, a vissem, na verdade. E eu fiquei apavorada assistindo o reality show, porque como a casa em que ela tava não parava de entrar gente. Sério, eu no meu auge dos 26 anos de idade, eu fiquei... Na época, quando o álbum lançou, eu tinha, sei lá, 23, 24... Não... 22, 23. Então, assim, na época que o álbum foi lançado, eu fiquei, meu Deus do céu, não para, essa porta não para de abrir. Era gente toda hora, tipo, umas 15 pessoas junto dela na casa, sabe? Então eu fiquei assim, gente, então a ideia das pessoas vigiarem, sei lá, fazendo coisas comuns em casa, ao mesmo tempo, isso meio que não existia, porque assim, ela ficava dividindo o espaço com mais 15 pessoas, sabe, que era o staff dela. Sei lá, não sei como é que ela mesma não ficou agoniada, assim, sabe, porque eu na frente da câmera falava, meu irmão, vou embora, me deixem em paz aqui, eu já estou sendo vigiada, eu não preciso de mais 15 pessoas aqui dentro da minha casa, sabe. Mas vai ver uma coisa que ela já tá acostumada também, né? A gente não sabe. Mas eu fiquei muito impressionada com a quantidade de gente que ficava entrando, sabe? Não sei se era do conceito da parada, mas enfim. Eu acho que é isso. Eu acho que é muito de sociedade vigiada e de analisar os comportamentos que a gente acaba reverberando e que às vezes não são saudáveis pra gente, sabe? Eu acho que a Kate também leva a gente pra um espaço de reflexão
sobre um patamar de expectativas que projetam na gente, sendo que aquilo não reflete quem a gente é de verdade, né? Então, como você acabou de dizer, Gui, perfeitamente bem. Olha o que eu vou mencionar, por favor, não me matem, mas é porque realmente eu lembrei desse livro, que é o 1984 do George Orwell. Então, assim, o tanto que a gente tá ouvindo desse livro nessa quarentena, né, minha gente? Olha, me perdoem. Mas eu realmente lembrei desse livro. Que deve ser horrível dormir sem Meu mim. Deus do céu! Então, assim, você pode ver até nas artes da era, né? Sempre tem um olhinho ali, sempre tem alguma coisa de vigilância, de observação e tal. Porque foi muito do... Até no palco mesmo, Gui foi no show dela, que teve na Apoteose, eu também fui. O palco dela da turnê era um olho enorme. O telão que passava todas as artes digitais e efeitos especiais era tudo dentro desse olho. Então, toda a narrativa se passava dentro desse olho, sabe? Não sei se é também... Que turnê. As coisas que ela... Não sei se o olho representava as coisas que ela observou, as coisas que ela viu, as coisas que ela sonhou. Enfim, não sei. Fica aí a pergunta pra vocês. O que é que vocês acham que esse olho da Era Witness representava? Pra mim, representava isso, alguma coisa relacionada à vigilância da sociedade, entendeu? A sociedade vigiada. Respondendo a sua pergunta novamente, Gui, eu menciono Miss You More, a música. Eu vou falar que eu pensei em Miss You More também, tá? Então, pra não ficar a mesma música, para as pessoas que estão ouvindo que, porventura, não ouviram Witness, então eu acho que eu vou dizer pra vocês Déjà Vu, que é uma música que eu gosto também. Sim. Nossa, é muito bom, Né? sim. E é um álbum que, gente, é sério, vale uma escutada, entendeu? Ele entra no hall de álbuns à frente do seu tempo. Bionic, temos visita. Uhum. Ai, Bionic. Né, gente? Bionic foi o primeiro que abriu a era dos álbuns injustiçados, assim. E eu gosto muito... assim, na época, eu negligenciei um pouco a importância de Chained to the Rhythm. Eu, ouvindo recentemente... sabe quando a ficha finalmente cai, a grande ficha? E eu fui ouvir a música e eu comecei a perceber a grande mensagem que tinha nessa faixa e que, na época, eu tava focado em outras coisas e eu achei que tinha sido uma boa música, mas eu não tinha visto o quão ela cutuca a sociedade americana, sabe? Eu só fui perceber isso recentemente. Esse ano de 2020, isso, a gente fechando, né, esse álbum, essa era Witness, isso que o Sil falou é muito legal, porque não só ele, eu acho que muita gente, tanto aqui quanto lá fora, eu acho que lá fora principalmente, isso tá rolando, né, nas redes sociais, vira e mexe, a gente tá se deparando com esse clipe, tipo, e a gente tá em 2020, sabe? Anos depois desse álbum e desse lançamento. Por isso, porque a gente tá num ano de eleição presidencial, onde eu acho que, pelo menos eu aqui, Guilherme, de fora, nunca vi os americanos tão engajados, falando tanto de questões políticas, para não elegerem o Trump novamente, que é o que todos nós esperamos que não aconteça, de fato. Olha... Enfim, e esse clipe é total uma cutucada nisso, né? Nesse tipo de governo, nesse tipo de pessoa cega que prefere achar que política é besteira, não sei o quê, não vamos falar sobre isso, tipo, e deixa as coisas acontecerem, se manterem, o fundo do poço, do jeito que tem acontecido, sabe? Então, ela tá de parabéns, o Sil falou muito bem, definiu muito bem, super à frente do seu tempo, esse clipe, essa era. E, infelizmente, ficou, né, um pouco apagada na carreira dela. E ela tá tentando aí se reinventar, de certa forma. E chegamos, né, finalmente, a uma era que eu acho que a Kate super merecia, né? Diante de tudo isso que a gente falou, desses episódios chatos na vida dela, das crises que ela teve, depressão, de uma série de coisas, que ela não se incomoda de falar sobre isso abertamente. A gente chega na era Smile, que é o álbum que ela lançou agora, faz pouco menos de um mês, né? Foi bem recente que ela lançou. E é um álbum justamente que mostra essa Katy Perry mais amadurecida, se tratando dos próprios sentimentos, que ela, digamos, teve tempo, né, para se cuidar, seja com terapia, seja com tratamento, seja com qualquer outra coisa, seja com o amor da vida dela, que ela diz ter encontrado, seja com o apoio da família, seja com todo mundo que realmente quer o bem dela, que tá ali perto para estender a mão, ela diz ter conseguido realmente virar a chave. E sorrir, e hoje ela né? é grata de reconhecer tudo isso, e ela consegue sorrir de novo. Então, eu acho muito legal, muito incrível e muito oportuno esse álbum surgir num ano como esse que a gente tá vivendo, que é um ano tão enlouquecedor para todo mundo. Foi um ano muito difícil pra ela também, porque ela perdeu a avó dela, né?
Que quem acompanha a Katy Perry sabe que a avó dela, meu Deus do céu, era tudo na vida dela. A avó dela acompanhava ela em premiações. A avó dela, tipo, era literalmente a referência que as pessoas tinham de Las Vegas, sabe? A avó dela morava em Las Vegas. A Katy era super apegada a ela. Era, assim, era o xodó da vida dela. Era Deus no céu e a avó na terra. E a avózinha dela faleceu, acho que tem uns 2 meses por aí. Quando ela tava já com barrigão de gravidez e tal. Então, assim, deve ter sido um processo muito difícil dela concluir o álbum, ela ter a filha e ainda perder a avó, tipo, e ainda estar na pandemia, sabe? Foi muita coisa ao mesmo tempo. Então, que ano, viu, pra Katy Perry? Mas eu tenho certeza que a avó dela tá super orgulhosa dela. Ah, também. Esse álbum tá lindo. Eu acho, assim, muito bem amarradinho, né, esse álbum. Assim como a gente falou de outras eras da vida dela. As fotos estão perfeitas, inclusive. Meu Deus do céu. Muito circense, a coisa mais linda. Ele faz muito sentido, assim, início, meio e fim. Inclusive, Dona Katy Perry, quero deixar isso aqui registrado, ele faz a gente perceber que ela deu umas mentirazinhas, assim, ela deu uma mentidinha há um tempo atrás, né, que ela falou que não estava pensando em lançar álbum, que talvez ela ia lançar só uns singles soltos, e é isso, aceitem. E não é nada disso, que a Bonita já estava estrategicamente pensando em muita coisa, tá? Porque nesse álbum, a gente, que é uma das coisas que ela também merece ser extremamente reconhecida, ela tá entregando muita coisa mesmo pros fãs, tá? Diferente de muita artista por aí que não tava grávida, que não perdeu a avó, que não aconteceu um monte de coisa, e que não faz nem 1/3 do que a Katy tá fazendo. Porque a Katy tá entregando um clipe pra cada faixa, e ela falou abertamente que não vai ser um álbum visual, mas mesmo assim ela quer trazer alguma representação visual pra cada música, porque ela acha que faz sentido. Então não necessariamente é um clipe ali que ela tá participando, alguns são animação e tal. E é um melhor que o outro, assim, são sensacionais. Você vê que não é nada feito assim de qualquer jeito, tipo, lança aí pros fãs calarem a boca. Não, é um melhor que o outro, tudo com uma história super bem amarrada. Essa frase que você usou agora, olha, cuidado, cuidado. As apresentações, uma melhor que a outra também. A do American Idol, se eu não me engano, a gente até comentou em algum episódio aqui mais atrás. Eu acho que foi o episódio que a gente falou sobre as indicações ao VMA. Se você não ouviu, volta lá pra ouvir. Ela, inclusive, deveria ter sido indicada. Ela deveria ter levado o prêmio. Não, ela nem indicada foi. É isso que é absurdo. Exatamente. Ela não foi indicada. É injustiça. É uma categoria que fazia todo sentido pra ela, sabe? Porque ela, mais do que ninguém, performou perfeitamente na quarentena, com uma apresentação ali usando uma realidade aumentada, efeitos 3D e tal, de uma maneira até no Tomorrowland ela se apresentou com os efeitos especiais, tudo buchuda, prenha, mas tava lá no Tomorrowland fritando, entendeu? Incrível. E a MTV, o Grammy, todas as premiações da vida, você vê que ao longo da carreira dela, assim, negligenciam muito a Katy Perry. Então eu queria, inclusive, entender, né, eu acho que isso é um questionamento de muitos, o que rola nos bastidores dela não ser tão bem reconhecida. Vamos ser justos aqui. A MTV esse ano, o que aconteceu, sabe? O quê? Não falo nem só da Katy, sabe? Você não nomear como... Se você ouviu o episódio do VMA, você com certeza já vai saber do que eu estou falando. Se você ainda não viu o episódio do VMA, dá uma voltinha lá no nosso catálogo. Você vai ver lá no episódio lá, especial da MTV, sobre o VMA, dos indicados do VMA desse ano. Escutem, que vocês vão entender o que eu estou dizendo. Por Dua Lipa e Harry Styles, a gente já tira. Que os dois foram literalmente esnobados e boicotados, entendeu? E com a Katy, aquilo ali foi ridículo. Porque, assim, se você pensa numa apresentação toda voltada pra ficar em casa, com os efeitos especiais, criatividade e tudo mais, você pensa nas apresentações que ela fez, sabe? E não só no American Idol, no Good Morning America também, que é um jornal diurno, sabe? Ela fez também esses efeitos especiais pra esse jornal. Teve Tomorrowland. Teve tantas coisas que ela fez, sabe? Ela trabalhou, viu? Como a gente falou. Ela tá lá com a barriga, parecia que tava grávida de prenha, buchuda. 15 meses, enorme. Mas tava lá dando conta do recado. Eu tava lá. Mas que fica essa minha reclamaçãozinha de que ela enganou os fãs, dizendo que ela não ia lançar álbum e ela já tava gravando, ela tinha clipes, coisas gravadas antes mesmo. Ela mudou de ideia. Já pra essa época, mas eu vou defender ela. Eu vou defender. Eu acho que ela queria fazer um segredinho, um suspense. E que são maravilhosas. Eu tô aqui reclamando um pouquinho, mas amando, porque ela mandou super bem, que é um melhor que o outro. Inclusive, um dos que eu amei é o de Champagne Problems, que ela está belíssima, muito, muito linda, ruiva. Eu não ouvi o álbum inteiro todo ainda,
Mas Champagne Problems realmente é uma música maravilhosa. Eu, inclusive, comprei o álbum pra minha irmã, porque foi aniversário dela, e ela é Kit Kat. Comprei o álbum pra minha irmã, então ela ficou super empolgada. Estou muito empolgada porque eu vou ouvir com a qualidade de álbum e não vou ouvir com a qualidade de streaming, porque pra quem não sabe, o som dentro de streaming, ele é mais condensado, então ele perde qualidade. Sim, Tô é muito bem feliz diferente. com isso. É bem diferente. Então tô muito feliz com isso porque eu vou ouvir o álbum numa qualidade melhor. Então eu tô super empolgada com isso. Vou ouvir por agora, antes do álbum chegar. Mas o que Gui tá falando aqui, todo mundo tá comentando também, que o álbum tá super redondo, tá super completo. O videoclipe de Champagne Problems é maravilhoso. Se você ainda não viu, por favor, confira lá no YouTube. E eu preciso dizer que todo mundo achava, eu incluso, que a Kate não ia beber um pouco dessa fonte, né, do disco, um pouco dessa pegada de homenagem que, né, Dona Dua Lipa iniciou a era, que até a Dona Miley Cyrus lançou uma faixa, mas Champagne Problems é completamente era disco, até o clipe já era. E ela deixou gravado antes de estar com aquela barrigona. Então isso mostra que a Dona Katy Perry estava antenada assim. Sim. No que estava rolando de tendência, mas infelizmente veio essa pandemia e eu acho que nem muito do que ela poderia querer fazer conseguiu, né, pro lançamento do álbum. Esse álbum, né, esse trabalho dela, ele inclui inclusive algumas faixas, né, que ela já vinha soltando antes do álbum da era chegar. Ela lançou Small Talk, lançou Never Really Over, que inclusive era uma desses singles soltos que os fãs mais curtiram, e a gente jurava, né, que não estaria nessa era, e ela botou aqui. Que abre o álbum. Exato, abre o álbum. E, inclusive, eu tenho essa teoria, acho que muita gente, né, de que talvez bombasse muito mais a música agora, né, se fosse lançada como single agora, do que lá atrás, perdido, solto. Mas, enfim, né, talvez a Dona Katy Perry mais uma vez lançando os singles na hora errada, ou escolhendo alguns singles errados, mas... Daisies. Sim, Daisies é um bom exemplo disso. Apesar de ser bonitinho, porque o nome da filha é Daisy Pomba. O nome da filha dela é Daisy e tal, tem toda a mensagem ali fofinha. Daisy Pomba. Pombinha. Olha só, vocês estão esquecendo a melhor música desse álbum. Vocês estão esquecendo até agora, vocês não falaram nada. Vocês não falaram dela ainda. O quê? Harley's in Calma, Hawaii, calma. pelo amor de Não, Deus. isso que eu ia falar. Eu ia falar de Harley's in Hawaii, que é a minha favorita. Pelo amor de Deus. Eu ia a chegar minha lá favorita, agora. eu amo Harley's in Hawaii. Nossa, eu amo tudo desse... Que é um outro exemplo, assim, que ela lançou antes o single solto, lançou clipe, lançou tudo, e podia estar bombando muito mais se ela lançasse agora, junto com o álbum. E, inclusive, a nova versão do clipe, né? Do clipe. E desenho animado, é muito fofo. É muito lindo, é muito bonitinho, uma animação Mas eu assim, amo o clipe, minha gente. Eu amo o clipe. Eu amo a fotografia, a foto que dá capa ao single. Eu amo. Eu amo o teaser vertical que ela fez pro Spotify, que ela está perfeita. Maravilhoso. Eu amo tudo nessa música. Eu amo a melodia, eu amo a letra, eu amo tudo. You and I. Eu posso dizer que a música pré-lançamento de álbum, porque ela, como o Gui falou, ela lançou Never Really Over, Small Talk, mas Harley's in Hawaii, sério. Gente, é outro nível. É outra outro coisa. nível. É outra coisa. Eu fico muito pé da vida. Pela época que ela lançou, ela acabou não pegando. Porque Harley's in Hawaii é cara de verão. É cara de, muito verão. sabe, tipo, você ouvir na piscina, você ouvir na praia, você ouvir em Ibiza, sabe? Aquelas coisas do tipo, pra americano, né? Faz ficar toda a ouvindo. diferença, Porque sim. a gente aqui no Brasil, a gente ouve o tempo inteiro, porque, né? Uhum. Aqui só tem o quê? Sol, né, minha gente? Mas Harley's in Hawaii é um hino injustiçado, gente. Eu quero muito falar um palavrão, mas eu não posso pra não ser censurado nesse podcast. Mas eu fico com raiva do timing que ela escolheu pra lançar essa música. Porque, gente, sério, se essa música é lançada agora, meu Deus. Seria outra coisa. Como Witness a gente falou, né? O Smile, acho que a gente vale reiterar. Você que está nos ouvindo, daqui a pouco acabou o episódio aqui, vai na sua plataforma de stream, dá play também no Smile, tá bem legal. Acho que é um álbum bem legal e é bem curtinho, que é uma das coisas que eu particularmente fico chateado. As músicas são bem rapidinhas, ele acaba bem rápido. Você tá querendo conhecer ou quer dar uma nova chance pra Kate, ouve, não vai te doer tanto, o álbum é bem curto. As músicas são legais, sim. É realmente, de novo, uma pegada bem diferente da Katy Perry lá atrás, do Teenage Dream. Então não vai ouvir esperando aquele farofão, batidão, popzão que a gente estava acostumado a ouvir. Mas não tira o mérito dela estar fazendo um bom trabalho, tá? Além dessas músicas que a gente já citou, eu adoro Cry About Later. Eu acho incrível. Eu acho que na cronologia do álbum ela faz muito sentido.
Ela tá falando justamente de, ok, eu tô aqui com meus problemas e tal, tô chateada, mas eu vou me permitir nessa noite aqui curtir e amanhã vamos voltar pra realidade, seguir. E aí ela vai pra faixas que ela toca mais nesse ponto, né, da realidade em si, da tristeza, de fato. Uma das faixas bem bonitas é Only Love, como se ela falasse assim, se ela soubesse que seria o último dia da vida dela. Então ela dá uma mensagem assim, de coisas que ela gostaria de fazer naquele momento. Sei que na letra da música, em alguns momentos, ela fala que gostaria de atender mais as ligações da mãe, que às vezes ela recusava, de que ela deixaria uma carta pro pai. Ela fala umas coisas bem fofinhas, então faz a gente refletir também sobre coisas que a gente faz no nosso dia a dia, ou de coisas que a gente pode melhorar no nosso dia a dia. E ela fecha muito, né, de novo com a mensagem e o próprio título do álbum, da gente se reinventar, de sorrir, de ver que a gente tem problemas sim, mas que a gente não tem que se prender só a eles, que a gente tem que se motivar, de que a gente serve de exemplo para as pessoas que estão à nossa volta, de que a gente tem que se agarrar a quem nos faz bem, ou às coisas que nos fazem bem, fugir de vícios, fugir de problemas, fugir de N questões e cobranças extremas que a gente faz. Nós, então, jovens adultos em 2020, a gente se pega muitas vezes com algumas crises de ansiedade, com algumas cobranças desmedidas e descabidas, achando que tudo é nossa culpa. E não é bem assim. Então vamos também nos olhar de uma maneira mais positiva. Vamos seguir o exemplo da Kate, que agora tá vivendo uma fase, eu acho que maravilhosa, independente de tudo que ela passou, agora com a filha que praticamente nasceu no dia do lançamento do álbum. Isso foi bem legal. Imagino que ela deve estar super grata com tudo isso que tá acontecendo. E de novo, independente de tudo, dessa loucura toda, ela tá entregando um trabalho muito legal pra todo mundo, pra fã nenhum botar defeito. E pra ela daqui a pouco também poder descansar, né? Cuidar um pouco da filha dela e a gente ficar usufruindo de tudo isso que ela entregou. Outra faixa que eu gosto muito é Tucked, que é uma faixa também bem divertida. Então, ouçam, que senão eu vou ficar aqui falando desse álbum. Vocês querem acrescentar mais alguma coisa dessa maravilhosa? Não, Da Katia só Perez? queria acrescentar uma curiosidade que acho que a gente não pode esquecer e nem passar batido. Que o halftime show do Super Bowl da Kate é o mais visto no mundo, é o recorde. Sim. Que inclusive foi em 2015, foi no ano que ela veio pra cá pro Rock in Rio. Ela se apresentou, acho que foi em fevereiro de 2015, acho que foi fevereiro, lá nos Estados Unidos, em Phoenix. E foi justamente na era do Prism. E era um grande sonho da vida dela, né, se apresentar no Super Bowl e tal. Ela inclusive tem uma tatuagem no dedo dela, que ela fez depois de se apresentar no Super Bowl. Ela tatuou até lá no estádio mesmo, com um númerozinho, né, equivalente ao Super Bowl que ela se apresentou. Se não me engano, é o 49. E aí ela tatuou no dedo dela. O que é incrível também que, assim, um clássico se perdurou na voz de uma lenda também, né? Porque ela cantou I Kissed the Girl com Lenny Kravitz. Pelo amor de Deus, ícone do rock internacional, principalmente do rock norte-americano. Lenny Kravitz maravilhoso. A Kate fez uma versão nova da música, que era inclusive com protagonismo da guitarra, da guitarra elétrica. E o Lenny tocou com ela. Essa versão depois foi adaptada para a turnê, né, da Prismatic Tour. E a Kate também, não é que ela foi responsável, mas ela foi canhão pra trazer a Missy Elliott de volta, né, pros holofotes, porque tinha até um suspense, assim, de quem seria o outro convidado da Kate no Super Bowl. A Kate falava que ia trazer uma pessoa que tinha feito muita história, mas que ela tava um pouco sumida, assim, e tal. E aí a Kate trouxe a Missy Elliott de volta, que foi maravilhoso pra carreira da Missy, sabe? Porque ela é incrível, a Missy Elliott. Inclusive, ela tem o Vanguard Award da MTV pelos clipes icônicos. Ela é um nome incrível pro rap, pro hip hop, pra música pop em si. Os Estados Unidos os norte-americanos meio que tinham esquecido realmente um pouco da arte da Missy, sabe? O que na época, pra mim, era muito triste, porque... Enfim, Missy Elliott eu conheço tem um tempo já. E ela ficou muito grata. Até no making of que tem, vocês podem encontrar no YouTube facilmente o making of do Super Bowl. Você vê como a Missy ficou muito emocionada, né? Por ter sido chamada e tal. A Kate deu pra ela uma pulseira, se não me engano. Também com o número 49, que equivale ao Super Bowl que elas performaram. A equipe dela também ficou muito feliz de ter a Missy por perto. Quando elas se abraçaram assim, todas emocionadas, todo mundo começou a gritar: a gente te ama, Missy, a gente te ama. Então foi muito legal, assim. Eu não quero chamar a Kate de White Savior, não é essa a minha intenção, mas é inevitável dizer que ela serviu de canhão até pra projetar ainda mais a imagem da Missy, né? Que naquela época ela estava sendo muito boicotada. Estava sendo, assim, esquecida mesmo, sabe? O que foi muito triste.
Então foi muito legal vê-la de novo na TV, né? E pra quem não sabe, o recorde de audiência é 121 milhões e 500 mil pessoas só na TV dos Estados Unidos, tá? Isso sem contar a audiência mundial. E até hoje ninguém barrou a audiência da Katy Perry. Então tá, né, gente? É isso. Falando ainda de Smile, eu queria dizer uma coisa. Como o Gui comentou, né, sobre as faixas, eu acho que é um álbum, assim, da Katy que ele faz sentido ter todas aquelas músicas naquela ordem, sabe? Abrir com Never Really Over faz sentido. Daisies dentro do álbum faz muito sentido. Não precisava ser single, mas dentro do álbum faz sentido pra caramba tá ali. Resilience também. Mas a minha faixa favorita do álbum, que eu amo muito, é Not the End of the World. Pra quem é fã de Katy Perry, pra quem é fã de músicas especiais de Katy Perry, composta e não gravada por ela, vai entender o que eu tô falando quando ver essa faixa, porque é impossível não lembrar. Só vou deixar esse mistério no ar porque eu quero que vocês deem streaming na lenda, entendeu? Vamos fazer Not the End of the World entrar no charts, por favor, porque eu preciso dessa música como single. Bom, em um episódio dedicado a ela, a gente não podia deixar de ouvir outros grandes fãs, né? Sendo assim, eu quero convidar a Aline Peralta, @AlinePeralta no Instagram, que é roteirista do canal Ok Ok e cosplayer da Katy Perry. Conta pra gente, Aline, o que ela significa pra você e o que você achou dessa nova era? A Katy Perry significa muitas coisas pra mim, mas acredito que o mais importante seja a ajuda que ela me deu com a minha autoestima. Em meados de 2008, uma amiga minha me disse que eu lembrava muito uma nova cantora pop. Eu achei um pouco estranho, porque eu era roqueirona, ouvia apenas rock, era fã de Evanescence, da Avril Lavigne, e eu era um pouco tímida até nessa época. Eu fiquei um pouco curiosa pra saber quem era, então eu cheguei em casa e fui pesquisar e dei de cara com quem? Katy Perry, uma cantora maravilhosa, que compunha as próprias músicas, mega sarcástica, que tinha um visual incrível e linda, né, gente? A partir daí eu comecei a acompanhar todas as eras da Katy, passando pelas frutinhas de One of the Boys, os doces de Teenage Dream, as flores de Prism, e aí quando chegou em Witness, coincidiu com o meu breakdown mental. Eu vinha passando durante muitos anos um estresse muito grande no trabalho e em vários setores da minha vida, e chegou o ano que deu ruim. E aí foi junto com o disco Witness, que foi um divisor de águas pra mim, que falava de saúde mental e a Katy explorava muito essa parte humana dela, né? Que até então a gente pensa que o artista é inatingível, mas não. A Katy mostrou toda a sua fragilidade em músicas incríveis que pra mim fizeram toda a diferença e que me ajudaram a superar muitas situações complicadas. Então, Witness é um disco muito importante pra mim e a Katy muito importante também. Com Smile, eu fiquei muito feliz dessa reviravolta na vida dela, em que ela recuperou seu sorriso e está extremamente bem, com seu marido Orlando Bloom e sua filhinha Daisy. E ela não tá mais preocupada com números, né? Ela não é mais aquela popstar sedenta por recordes e por números, assim como ela já disse. Acredito que isso faz parte da evolução dela, tanto mental, quanto profissional, quanto pessoal. E eu estou muito feliz com esse disco, que é maravilhoso. Não estou preocupada com números também, o que as pessoas dizem sobre as críticas que o trabalho dela recebe, que sempre recebeu, porque pra mim ela sempre vai ser a número 1 do meu coração. Obrigada, gente, por me convidar para participar desse podcast maravilhoso para falar dessa diva que eu amo muito. Um beijo para vocês e, se der, dá uma olhadinha lá no Ok Ok, que sempre tem bafos do mundo pop internacional para vocês. Um beijo, Guilherme, obrigada. Também quero chamar o jornalista Ícaro Martins, @MartinsÍcaro no Instagram, que também conta pra gente o que a Katy representa na vida dele. Diz aí, Ícaro. A Katy Perry, pra mim, é como se fosse uma amiga e, ao mesmo tempo, ela é uma artista que consegue traduzir muito bem meus sentimentos. Então, é quase como se as músicas dela tivessem saído de mim. É muito comum pra mim eu pegar várias canções da Katy Perry e conseguir encaixar em lembranças e em momentos da minha vida. Alguns bons, alguns de alegria, de diversão, outros nem tanto, de coração partido ou então de incentivo. Sem contar que ela tem uma vulnerabilidade, ela se coloca como vulnerável, ela se coloca como uma pessoa que falha. Ela não é perfeita, ela não é soberana. E isso eu acho muito importante. Ela realmente abre o coração dela para as canções. Então, quando eu penso em Katy Perry, eu penso em empoderamento, eu penso em força feminina, eu penso em diversão, em alegria, em liberdade sexual, eu penso em resiliência. Ela é um grande caldeirão de sentimentos que traduzem também os meus. É quase como se fosse um espelho. E por isso ela é tão importante e tão marcante
na minha vida. E o que você acha das críticas em relação ao trabalho dela e esse retorno com o álbum Smile? Depois que o Witness foi lançado e a Katy Perry não alcançou os números que eram esperados dela, ela simplesmente ficou sem chão. Ela se sentiu desvalidada, ela se sentiu injustiçada, ela se sentiu humilhada, enfim, por todo mundo, pelos fãs, pela imprensa, e isso acabou com ela. Mas ela conseguiu recuperar esse sorriso no Smile, ela conseguiu passar por uma jornada, ela mesma já cansou de dizer isso. Então, assim, quando as pessoas falam, mas o álbum está sendo muito criticado por outras fanbases ou então por críticos musicais, sinceramente, eu acho que ela tá na melhor forma, assim, tá muito feliz. Ela tá feliz pessoalmente, isso tá super transparecendo no trabalho dela. Então, assim, o álbum é lindo, o álbum tem uma jornada, tem uma história, é coeso, é gostoso demais de ouvir. E independente de estar em primeiro lugar, ou não estar em primeiro lugar, ou não estar vendendo e dando muitos streams e tal, ela tá plena. E eu acho que isso que importa. Os fãs mesmo de verdade querem ver ela feliz. Ela tá feliz, ela tá orgulhosa desse trabalho. E pode ter certeza que os Kit Kats também estão. Quem também tá aqui para representar os Kit Kats brasileiros é ninguém menos que a Ana Beatriz, @AnaBiaC, com 2 N's, estudante de Ciências Sociais e a querida irmã de um dos membros do nosso podcast. De quem será, hein? Ana, compartilha pra gente o que mais você gosta na Katy Perry e que momento mais marcou você. Oi, pessoal. Eu sou a Ana Beatriz, eu sou a irmã da Luísa. Eu tenho 21 anos e eu sou a Katy Cat da nossa família. Eu sou fã da Katy, acompanho o trabalho da Katy desde os meus 11 anos de idade. O meu álbum preferido dela, sem dúvidas, é o Teenage Dream. Eu amo tanto o Teenage Dream quanto The Complete Confection, que foi uma outra proposta que ela trouxe com um remix e outras faixas do álbum. E é muito difícil pra mim escolher apenas um momento marcante com ela, porque eu cresci escutando a Katy, então ela me acompanhou em diferentes momentos, mas se eu pudesse escolher alguns, com certeza seriam os 3 que eu vou contar pra vocês agora. Primeiro, sem dúvidas, foi a estreia do Part of Me aqui no Brasil. Eu fui na estreia do filme, fiz camisa e tudo, e foi muito legal porque eu pude conhecer outros fãs da Katy na estreia do Part of Me e ver os bastidores da turnê, né, da California Dreams Tour, através do filme. E eu acho que o filme foi uma ótima forma dela se conectar com os fãs e com todo mundo que curte a música dela, porque a gente consegue ver um lado tanto profissional como muito pessoal e muito vulnerável da Katy, o que eu acho que mostra que nem tudo são flores, né, na carreira de uma celebridade, de uma cantora pop. Segundo, sem dúvidas, foi o primeiro show que eu fui dela, que foi o da Prismatic World Tour. Eu fui no show aqui do Rio de Janeiro, então foi o show do Rock in Rio. Eu lembro que eu não conseguia parar de dançar. Eu cantei, pulei, dancei o show inteiro. A Lu até filmou as minhas músicas preferidas, porque eu realmente, assim, não conseguia pegar o celular e filmar de tão animada que eu tava. E foi muito especial, porque foi meu primeiro show dela, né, como eu falei. E também foi uma noite muito conturbada, assim, no Rock in Rio, porque eu lembro que teve uma super chuva, teve eclipse, teve toda uma questão meteorológica que antecipou o show. Então foi muito, muito especial. E ela tava linda demais naquela noite. Por último, mas não menos importante, a Witness the Tour, em 2018. Foi também muito especial, porque foi a primeira vez que eu pude ir para um show dela, em pista premium. Eu fui no show aqui do Rio, tanto eu quanto a Lu foi minha companhia no show. A gente ficou de pista premium e a gente ficou quase na grade, assim. Eu lembro que foi muito legal poder conhecer outros Kit Kat na fila, ter toda aquela ansiedade antes do show. Eu lembro que quando eles estavam passando o som, a Katy passou de relance, assim, no palco, todo mundo foi à loucura, assim, a gente gritou horrores. E durante o show, em vários momentos, eu meio que senti ela olhando pra mim, assim. Foi muito legal ter essa conexão com ela. E ela tem um carinho muito grande pelo público brasileiro, que dá pra realmente sentir, assim. Quando você vai num show dela, eu acho que é um show completo, tanto em termos de música, quanto de dança, quanto de cenário, quanto de figurino. Ela realmente se esforça pra dar o full package, né, pros fãs. Acho que a minha relação com ela também se dá muito pela pessoa que ela representa. Quando eu penso nela, eu penso em uma pessoa muito iluminada, uma pessoa de muita, muita alegria, de muita positividade. As músicas dela ensinam a acreditar em si, a acreditar nos seus sonhos e a superar os obstáculos, assim. Então, como eu falei, eu cresci escutando as músicas da Katy, os álbuns da Katy, e pra mim é muito especial poder ter visto essa evolução dela,
Hoje ela já é mãe, assim, a gente tem a Baby Cat entre nós e é muito, muito legal mesmo poder crescer e poder acompanhar a história de uma artista que eu admiro tanto. E ela é muito especial pra mim. E é isso. Acho que todos esses exemplos, esses momentos que a gente citou aqui mostram quão grande a Katy Perry é. O exemplo do Super Bowl é o ápice disso, né? Para qualquer artista, grande artista norte-americano, esse reconhecimento. Então, valorizem Katy Perry, independente do seu gosto musical, porque ela merece sim. Ela tem talento e ela entrega sempre trabalhos bem interessantes. Um grande beijo. A gente fica por aqui. Eu vou pedir para vocês seguirem a gente nas redes sociais. O nosso arroba é exclamando, sem o ezinho, então exclamando. Tanto no Twitter quanto no Instagram, você segue e acompanha as novidades da cultura pop e sabe um pouquinho mais dos nossos episódios que já passaram. Tem muita coisa legal para você ouvir se você perdeu algum. Você pode falar com a gente também por lá, pode mandar uma reclamação, indicação, comemorar, curtir com a gente. A gente tá aqui para isso também, para ouvir vocês. Para ouvir nossos episódios, você consegue encontrar em todas as plataformas de streaming. A gente tá aí. Tudo que você pode imaginar, você encontra a gente no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Tidal. E em breve a gente vai estar em mais plataformas. Tem algumas outras por aí. No nosso site também, no exclamando.com/podcast. Me siga nas redes sociais também. Como eu disse no começo do episódio, eu sou o @crazyss. Guilherme Souza, você me encontra lá. Adoro falar com vocês, adoramos feedbacks. Estamos muito felizes com alguns feedbacks que a gente recebeu, tá? Continuem mandando, que a gente fica bem grato em ver que vocês estão ouvindo e curtindo o que a gente está fazendo, que a gente faz com total carinho. Um beijo, até semana que vem. É isso, gente. Foi ótimo falar sobre a carreira da Katy Perry, dividir um pouco desses hits incríveis, um pouco da nossa chateação também por ela deixar de lado algumas das nossas músicas favoritas, mas vida de Kit Kat não é fácil, não é mesmo? E para falar comigo é só me seguir nas redes sociais, @Silvestre Mendes. Vai ser legal a gente conversar um pouquinho sobre música, sobre cultura pop. Estamos aqui para isso. É isso, galera. Espero que vocês tenham adorado esse episódio. Pra mim foi uma delícia fazer, porque Katy é uma mulher incrível pra mim. Eu sou suspeita pra falar porque tenho a Katy Kat em casa, porque minha irmã é fã, mas mesmo assim, ela tem um lugar especial no meu coração. Pra me seguir, por favor, eu estou lá no Twitter, no @, Lu. E é isto. Fiquem em casa, bebam água, tá bem? Morta linda! Perfeito. Se você também não quer ouvir a gente somente nos streamings da vida, a gente também tá no YouTube, tá? Eu sempre esqueço de falar do YouTube, mas a gente tá lá. Então, se você quer ver, às vezes, na televisão, em alguma outra plataforma, a gente tá. Todos os episódios estão no YouTube também. Beijos raiaiaias da minha vida. Até semana que vem, toda quarta-feira, episódio novo. Tchau. Ai, ai, ai. Exclamando!